Olá, eu sou a Júnia Gama, analista política da XP. Queria, antes de tudo, desejar um ótimo 2024 para todos vocês do Private e começar esse nosso primeiro Café com Política do ano falando sobre os desafios que o Ministério da Fazenda vai enfrentar nesse começo de 2024, desafios que começaram no finalzinho do ano passado e que vão se prolongar pelos próximos meses. Desafio da ordem fiscal ainda, porque apesar de ter tido muitas vitórias em 2023, de ter aprovado boa parte daquela pauta, aquelas medidas de arrecadação para conseguir melhorar as expectativas para esse ano, o ministro Fernando Haddad ele ainda precisa desenrolar um novo nó, que é o da medida provisória 1202, editada no dia 28 de dezembro do ano passado, que traz o fim das desonerações dos 17 setores da forma como o Congresso aprovou. Essa medida é muito importante porque o impacto fiscal estimado com o projeto aprovado pelo Congresso no ano passado, aprovado pelo Congresso, vetado pelo presidente da República e que teve o veto derrubado pelo Congresso, ele teria um impacto esse ano de cerca de 16 bilhões, algo que prejudicaria em muito esse objetivo da Fazenda aprovado na Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é zerar o déficit fiscal em 2024. Então, o ministro Fernando Haddad, ele editou uma medida mudando a regra da desoneração, trocando a base de tributação do rendimento das empresas para a folha de pagamentos das empresas e fazendo com que aumentasse a alíquota gradativamente de 2024 até 2027. E também ele fez outras questões importantes nessa medida, que foram uma compensação para essa renúncia de receita por meio do fim do benefício fiscal do PERSE, aquele programa emergencial para o setor de eventos. Ele também colocou nessa MP uma limitação ao uso de créditos tributários, algo que deve dar mais previsibilidade para o governo na hora de acertar as contas com empresas que tenham questões vencidas na justiça, vencidas em última instância contra a União. Então, são medidas que são difíceis, que estão sendo negociadas. Só para lembrar, no finalzinho do ano passado, quando essa medida foi editada, o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, ele chegou a questionar se essa medida seria, inclusive, analisada, porque existe a opção dela ser devolvida e sequer ser votada pelos parlamentares. Acho que a gente já está em outro patamar agora, essa ameaça de devolução está mais superada, mas a negociação desse momento é para que a desoneração ela seja discutida separadamente dos dois outros temas, do PERSE e da limitação do uso de créditos tributários. O que o governo deve fazer agora é mandar uma nova medida provisória revogando a revogação dessa desoneração aprovada pelo Congresso, mas, paralelamente, ele envia um projeto de lei com urgência propondo a mesma desoneração que propôs a medida provisória 1202, que é justamente com o imposto, a tributação incidindo sobre a folha de pagamento das empresas. E a MP 1202 ela fica sendo analisada, mas só com aqueles outros dois temas, né? O PERSE, o fim do benefício fiscal do PERSE e a questão dos créditos tributários. Essas negociações aconteceram durante esse mês de janeiro, ainda estão acontecendo, mas um cenário de Brasília um pouco mais esvaziada, o Congresso ainda em recesso parlamentar. A gente deve ainda demorar alguns dias até ter uma decisão definitiva a respeito do tema. O fato é que, em qualquer cenário, o governo parece ter conseguido minimizar um pouco o problema fiscal, que era essa desoneração, quando ele manda uma compensação, que é o fim do benefício fiscal do PERSE, e encontra uma aceitação um pouco melhor no Congresso. Então, mesmo que a gente não saiba ainda como vai ficar essa desoneração em si, a gente sabe que o Congresso ele tem assumido um compromisso de compensar, por esse lado das receitas, qualquer renúncia que ocorra nesse momento, porque todos têm que trabalhar para atingir esse objetivo conjunto, que é zerar o déficit esse ano. Porque, lembrando, o governo propôs a meta de déficit zero, mas o Congresso aprovou por meio da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, a gente ainda vai ver bastante negociações ao longo dessas próximas semanas a esse respeito. É uma medida que ela, apesar de ser provisória, geralmente tem eficácia imediata. Essa foi colocada um prazo, uma noventena, então os principais efeitos dela valeriam só a partir de 1º de abril. Portanto, o governo ganha um pouco de tempo, um pouco de fôlego para
manter esse diálogo, estabelecer esse diálogo com o Congresso, mas na expectativa de que ao menos a compensação seja validada, porque isso é mais do que importante para o fiscal, para a gente diminuir um pouco a pressão sobre uma eventual mudança da meta, sobre necessidade de contingenciamento orçamentário, porque esse é outro tema que está bem quente em Brasília. Sempre há um debate sobre isso, só que só em março, final de março, a gente vai ter o primeiro relatório bimestral, onde a gente vai ter uma ideia mais clara sobre as receitas e as despesas do governo nesses primeiros meses de ano e se vai ser de fato necessário reavivar o debate sobre mudança da meta. Algo que o Haddad conseguiu superar no final do ano passado, quando ele manteve na peça orçamentária esse objetivo, mas a gente sabe que o assunto não morreu. Conforme haja pressão para contingenciamento, para acionamento dos gatilhos de contenção de despesa previstos no arcabouço fiscal, é possível sim que mesmo o governo, outros integrantes do governo, eles passem a pressionar por uma mudança nessa meta. É isso. Por enquanto,